mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos. E hoje o tema que nos é trazido é o capítulo 27, Pedi e obtereis. E é o nosso irmão Paulo, trabalhador da nossa casa e de outras também, que vai nos trazer as reflexões. Uma boa exposição a todos. Então, uma boa noite a todos os irmãos presentes, encarnados, desencarnados. Somos uma grande família reunida aqui no Centro Espírita e o objetivo é a nossa evolução espiritual. Uma boa noite aos irmãos que nos assistem pela rede social, porque estamos todos conectados nessa frequência com os benfeitores espirituais. Todos nós que estamos reunidos aqui, estamos sendo amparados pela espiritualidade e já estamos recebendo as boas energias, as boas vibrações que nos envolvem o corpo físico, o corpo espiritual. Já estamos sendo tratados naquilo que somos necessário receber. Como o Nelson falou ali, estamos aqui. Então, o capítulo de hoje, como o Nelson falou, é Pedi e obtereis. É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um código da ética e moral que rege o universo. Nós temos que estar vivenciando esses ensinamentos que Jesus nos trouxe em nossas vidas, esses ensinamentos que nos levam a ter uma nova conduta mental, que vai nos levar a uma nova conduta nas ações, uma nova conduta moral em nossas vidas, vivenciando o Evangelho. E assim, com essa nova conduta, nós vamos fazendo a nossa transformação moral, a famosa reforma íntima que somos convidados a fazer, estudando, tendo uma compreensão dos ensinamentos que o Evangelho nos traz, essa compreensão mais além que a espiritualidade está sempre nos trazendo, através das obras de Allan Kardec, da codificação espírita e de outras obras subsidiárias, que nós estamos sempre estudando, nós espíritas, estudamos para compreender mais o que é Deus, né? E qual é o objetivo maior da nossa existência no planeta Terra, porque nós estamos aqui em mais uma reencarnação e temos um objetivo, que é evoluir. Então, o capítulo hoje nos remete à prece, né? Nos fala sobre a prece. E nos diz que a prece é uma forma de comunicação com Deus ou com o Espírito, a quem nos dirigimos. Podemos orar a um Espírito de nossa devoção, a um santo, a uma entidade, a um anjo ou Espírito protetor, assim como podemos fazer uma prece a Jesus, que é o nosso irmão maior. Por que irmão maior? Irmão maior porque ele é o espírito mais evoluído que já passou pelo planeta Terra. Ele presidiu a formação do planeta Terra e ele é responsável por nós. É um espírito crístico, né? Então ele é o nosso irmão, aquele que a gente deve seguir o exemplo. É o nosso modelo e guia, como disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos, para nós seguirmos. Então, o Nelson falou no início ali, né? Fez o convite na prece para elevarmos o pensamento. Vamos elevar o pensamento a Deus, significando, vamos elevar a nossa vibração mental, vamos elevar a nossa frequência, vamos entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, porque nós estamos aqui recebendo as boas vibrações e nós elevando a nossa frequência mental, elevando o pensamento em prece, nós vamos ter uma compreensão da reflexão que nós faremos em cima do capítulo de hoje. Então, às vezes as pessoas acham difícil elevar o pensamento em prece a Deus, porque Deus é algo abstrato, não é concreto. E eu já ouvi algumas lives espíritas de perguntas e respostas, que tem muito questionamento. Mas eu não consigo fazer prece a Deus, vou imaginar Deus como? Não consigo imaginar Deus. Uns dizem, não, vamos imaginar fazer uma prece a Deus, o sol, a natureza, né?
Vamos pensar assim, imaginar Deus na natureza, então. Nós não temos uma imagem de Deus. Tanto que Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, questionou os espíritos. Que é Deus, não quem. Se fosse quem, Deus seria alguém. Aí não seria fácil a gente visualizar Deus e fazer uma prece. Como nós não temos, né, é abstrato. E Kardec perguntou o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Então, e aí as pessoas dizem, não, o mais fácil para mim, eu faço prece, eu já ouvi as pessoas falarem comigo, eu faço prece pensando em Jesus, que é o nosso irmão maior, governador espiritual do planeta, eu faço prece a Jesus, porque Jesus eu conheço, está em gravuras, está em retratos, está em quadros, é mais fácil de eu mentalizar. Mas aí, quem nos facilitou isso aí foi Jesus, quando esteve no planeta Terra, que aqui encarnou, veio nos trazer a mensagem do Evangelho. Ele nos facilitou, chamando Deus de Pai. Deus é o nosso Pai, então. Nosso Pai de amor, o nosso Pai da bondade, o nosso Pai da justiça, de misericórdia, justo e bom. É certo que há tantas anomalias do planeta, de classes sociais, de situações reencarnatórias. As pessoas vivem umas na riqueza, outras na fartura. Hoje nós estávamos comentando no Evangelho aqui, que a gente fez o Evangelho na prática, né, sobre essas situações, né, que acontece que uns estão em belos corpos, na fartura, na riqueza, e outros estão na pobreza, passando fome, e Deus não foi no Evangelho, me enganei, na reunião mediúnica, o espírito que teve na reunião mediúnica, eu estava confundido. Ele disse que ele foi, eu vou falar a história desse espírito, ele foi trazido na reunião mediúnica porque ele estava num lugar, num ambiente prejudicando uma pessoa, e ele foi trazido à reunião mediúnica, e ele disse que ele não entendia quando era encarnado a justiça de Deus, que Deus não era justo, ele via tanta gente na riqueza, na fartura, e outros na miséria e na pobreza, e ele se questionava isso. Aí ele desencarnou, descobriu que a vida continuava, e quando foi trazido ao centro espírita, retirado de uma casa que ele estava perturbando alguém, ele foi orientado pelos espíritos da casa onde está a justiça de Deus, na reencarnação. E ele disse, eu compreendi a justiça de Deus depois de morto, depois de desencarnado. Me explicaram, eu compreendi, porque a vida continua, eu estou aqui vivo, sou um espírito. Então, a gente reencarna, explicaram para ele a vida, a gente reencarna, passa por várias existências, e conforme nós fomos semeando, é a colheita. A gente vai tendo várias experiências, uma vez da riqueza, outra vez da pobreza, né? Uma vez vem com defeito no corpo físico, outra vez vem belo, no corpo belo, e outras situações diferenciadas, e aí ele entendeu como desencarnado isso aí. Porque quando estava encarnado ele não acreditava, e se dissesse para ele, ele disse que não adiantaria, que ele não aceitaria essa explicação. Mas nós estamos reencarnados, nós encarnamos e esquecemos tudo, mas temos que agradecer a Deus de estarmos na casa espírita, sabendo disso aí encarnado, porque aí nos dá uma condição de nós mudarmos as nossas atitudes. Se por acaso nós estamos não vivenciando o Evangelho ainda, não observando as leis de Deus, de olhar o próximo como um irmão nosso, que está aqui buscando a sua evolução espiritual, de não sermos indulgentes com as faltas alheias, de ainda não estarmos perdoando, estarmos guardando mágoa, ódio, rancor, ressentimento no coração, e se não estamos fazendo bem sem olhar a quem. Então, vamos refletir, né, nessas situações. Nós estamos encarnados, já estamos tendo esse conhecimento, essa compreensão, já estamos sendo orientados pela espiritualidade que vai nos facilitar a nossa vida no planeta Terra, gerenciarmos a nossa vida. Então, aqui quando fala da qualidades da prece, no capítulo, Jesus disse assim, conforme Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em segredo,
E teu Pai, que vê o que se passa em segredo, te recompensará. Nós sabemos que nós entrarmos no nosso quarto, nos trancarmos ali tranquilo, poderemos fazer uma boa concentração, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos em prece, e vamos fazer uma boa prece, né? Mas nós sabemos que não é preciso estar isolado ou estar sozinho, que até na multidão, no meio do tumulto, em situações difíceis, nós podemos fazer uma prece e ela será ouvida. Se nós fizermos uma prece, proferirmos uma prece mental, uma prece de coração e de alma a Deus, sabendo que vamos ser ouvidos. Então, meus irmãos, quer dizer que a prece pode ser feita em qualquer lugar. E por quê? O Espírito Emmanuel nos diz que, através da mediunidade de Chico Xavier, que o universo é o pensamento de Deus materializado e que nós habitamos o psiquismo divino. Nós habitamos o psiquismo divino, habitamos o pensamento de Deus. Deus está em todos os lugares, em todas as partículas, em todos os átomos, está aqui, está lá fora, está no universo. Aonde nós fizermos uma prece, nós estaremos conectados a Deus. Nós estamos aqui conectados a Deus, lá em casa, conectados a Deus. Aqueles que estão lá na Cracolândia, usando droga, lá naquela situação, estão lá, Deus está lá com eles. Mas aí depende de cada um de nós buscarmos a conexão com Deus através da prece. A prece nos dá força, nos dá energia para continuarmos em frente na nossa caminhada evolutiva. E Jesus disse mais, né, conforme Mateus: orando, porém, não usei vãs repetições, como fazem os pagãos, pois penso que com palavras excessivas serão atendidos. Aqui Jesus nos adverte, né, que não é pela quantidade de palavras que vamos ser atendidos, que a nossa prece terá mais valor. E sim, é a qualidade, é a sinceridade, é a humildade quando elevamos o pensamento a Deus. Sabemos que Deus é o nosso Criador, nós somos a criatura, que Deus rege o universo, que é um ser superior a nós. E a prece vindas do coração são bem aceitas, né? A prece não pode ser só dos lábios. Tem pessoas que dizem, mas eu tenho dificuldade de fazer uma prece, às vezes, né, de orar, até verbalmente, às vezes estou num lugar, no estudo, ou um local de fazer uma prece oral, eu tenho dificuldade de me expressar do meu coração, do meu íntimo. Mas nós temos a prece que é o Pai Nosso, né? Que é uma prece universal e que nós podemos fazê-la. A prece, o Pai Nosso, ela é muito profunda. Os Espíritos dizem, se nós fizermos uma prece Pai Nosso, estudando-a e termos conhecimento da prece, é uma prece muito potente e será aceita sempre. Porque aí não será aquela prece repetida, automática, que a gente faz o Pai Nosso e já está pensando em outras coisas, fazendo o Pai Nosso automaticamente. Mas nós sabemos realmente que a prece do Pai Nosso, de estudarmos, tivermos conhecimento da grandeza que essa prece é uma prece muito linda. Porque nós estudamos nas nossas obras básicas a prece do Pai Nosso. Cada um pegou o item da prece e apresentou um trabalho. Nós levamos 6 meses estudando a prece do Pai Nosso. Olha a grandeza e a profundidade dos ensinamentos que tem na prece. A oração do Pai Nosso trazida pelo Cristo é rica em significado de seu conteúdo, os Espíritos nos disse, né? E por isso, então, que é a prece universal. E Jesus disse, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas transgressões. Jesus está nos alertando que a prece mais agradável a Deus é aquela prece que partiu de um coração que não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ressentimento, né? Mas devido às nossas mazelas da alma, nós estamos num plano de provas e expiações ainda, nós somos seres imperfeitos, né? Então, nós não poderíamos fazer prece. Mas como Deus é um Pai de amor, de misericórdia, Ele nos compreende a nossa situação. Mas seria bom que a prece partisse de alguém assim. E por isso que nós somos convidados, né?
a esquecer as mágoas, a esquecer os rancores, buscar nos reconciliar com os adversários, se é que o temos, encarnados, ou lá, se desculpar, se ofendemos, pedir perdão, ou se ele nos ofendeu também, que seja vice-versa, dos dois lados, né? Mas basta nós fazermos a nossa parte, nos reconciliarmos. Se a pessoa não quiser, nós estamos bem com Deus. Aí já é um problema dela, não é mais um problema nosso. Quando nós estamos guardando a mágoa, o rancor, é um problema nosso. E essas mágoas e rancores, isso aí é lixo dentro da alma, é lixo no coração, que nos perturba, nos traz a doença, né? Nos adoece, esses pensamentos negativos. Os espíritos dizem, né, quando nós emitimos, projetamos o pensamento para o cosmos, primeiro ele passa por nós. Se o pensamento é negativo, quem vai sofrer as consequências dessas energias deletérias que nós emitimos somos nós, e vamos adoecer. E ao contrário, quando emitimos pensamentos positivos, ou emitimos uma prece para Deus, primeiro passa por nós somos beneficiados. E tudo isso que a gente emite de bom volta potencializado para nós, nos fortalecendo espiritualmente. E somos sempre amparados pelos bons espíritos. Os bons espíritos acompanham aqueles que já estão se modificando, que gostam de fazer o bem, mas também acompanham aqueles também que ainda estão no caminho errado, tentando, né, através da inspiração, levá-los a buscar o caminho do bem. E aqueles que gostam de fazer o mal e a maldade, como a gente sabe, a companhia, aquelas companhias daqueles que desencarnaram estão por aí fazendo a maldade. E Jesus diz mais, né, quando fala da eficácia da prece. Vosso Pai sabe do que tendes necessidades, antes de pedirdes a Ele. Isso aqui há quem conteste a eficácia da prece por causa disso aqui. Fundamentado que Deus, sabendo do que precisamos, a prece seria inútil. O que vamos pedir a Deus? Deus sabe das nossas necessidades, da nossa realidade do momento. Por que eu vou fazer uma prece pedindo algo para Deus? Porque se existe no universo uma lei, essa lei é a lei de causa e efeito, né? Então nossas súplicas não podem ser mudadas, não vão mudar os decretos divinos, a lei de causa e efeito. Porque Jesus disse, né, será dado a cada um conforme as suas obras, conforme as suas ações. Se eu fiz ações negativas e sei que eu errei e que eu faço coisas erradas, ou depende do desejo de algo que eu quero, eu não vou pedir a Deus, ele sabe, ele deveria me dar, mas não é assim que funciona. Nós temos que ser humildes, elevar o pensamento a Deus, pedir aquilo que necessitamos, mas dentro das leis morais, dos ensinamentos, aquilo que temos necessidades, estamos no corpo físico, estamos encarnados, pedir para nos livrar de situações perigosas, que nos dê a boa inspiração para resolvermos dificuldades, obstáculos que se apresentam no nosso caminho. Devemos pedir a Deus que nos dê paciência, nos dê resignação, que nos dê condições de seguir a nossa vida, de manter o nosso lar, a nossa família, de bem conviver. Nessa situação aqui, quando fala que Deus sabe que nós temos necessidade, e às vezes devido à nossa condição espiritual, nós às vezes podemos não pedir coisas boas, e aí nós não vamos receber. Eu, quando leio esse trecho que o Cristo falou, me lembro da Vera, a Vera do Giac aqui, a Verinha que todo mundo conhece. Ela passou por uma experiência, conviveu com uma pessoa, essa pessoa trabalhava com empréstimos, e depois, no final, a Vera descobriu, soube que era ilícito, né? As coisas que ela fazia era ilícito. Estelionato, outras coisas, envolveu a polícia no meio. É que a Vera via ela dizendo assim, quando o povo passava lá, quando via lá, que Deus nos ajude, graças a Deus, que hoje seja um bom dia, que os empréstimos dê certo, vamos orar a Deus, pedir que o dinheiro entre e tudo mais. E estava cometendo estelionato. Então, se Deus der tudo que nós pedimos, Deus daria para ela, que tudo desse certo aquele dia para ela, se estava prejudicando alguém financeiramente.
prejudicando o irmão, lesando talvez um idoso, na sua aposentadoria, que não ia ter dinheiro para comprar os remédios, para sobreviver. Isso é um bom exemplo, que a Vera deu e eu sempre pego quando eu falo nas minhas palestras. Por isso, e Deus sabe o que nós necessitamos e nos dá, mas não quer dizer que tem coisas que nós temos que passar, que nós cometemos erros no passado e nós temos que nos regenerar. Nós temos que passar por essas situações, somos obrigados a passar, dependendo do delito que cometemos. Mas tem outras situações que nós vamos passar, mas nós podemos reverter. Se nós estivermos buscando nos transformar para ser uma pessoa melhor, buscar nos fazer o bem, buscar nos fazer a caridade, sendo mais fraterno, buscar a prece sempre, orar a Deus pedindo ajuda, pedindo um amparo para nós melhorar, porque Deus vai ver a nossa boa vontade, a nossa intenção, e muitas coisas talvez que estariam por acontecer negativas conosco não vão acontecer, porque nós já estamos nos melhorando. O amor cobre a multidão de pecados, Jesus disse. Então, muitas coisas a gente pode escapar ainda, pode ser amenizadas, conforme as nossas ações no bem. Nós tendo obras do bem, convivendo bem no lar, com nossos familiares, no trabalho, na sociedade, dando um bom exemplo, né? Então, nós devemos pedir a Deus, sendo que orarmos é confiança, coragem para seguirmos em frente, conseguirmos nessa reencarnação, sairmos aqui menos endividados com as leis divinas, né? Que possamos fazer a nossa parte dentro das nossas condições materiais. Nós sabemos que podemos fazer muitas coisas da caridade moral, né? Podemos ajudar os nossos irmãos através da prece, orando por aqueles que passam por necessidades, agora das enchentes, das calamidades climáticas, os irmãos que estão naquelas áreas das guerras lá, dos terremotos e outras situações, tem irmãos que vivem na violência até hoje, não reconhecem Deus, não procuram Deus, não procuram Jesus, outros que estão nos hospitais, na dor, no sofrimento, passando por problemas sérios de saúde, outros irmãos que estão nos presídios, orfanatos, crianças órfãos, sem ninguém, sem pai, sem mãe. Nós podemos ajudar através da prece, entrar nessa faixa mental. A prece, quando nós emitimos um pensamento, a prece nos leva para a corrente mental do bem, nos fala André Luiz, nas suas obras A Vida no Mundo Espiritual. Lá ele nos diz que a nossa mente representa uma verdadeira antena que sintoniza com a frequência que buscamos. Se a nossa mente é negativa, vai sintonizar com mentes negativas, frequências, faixas mental do mal que circulam a atmosfera espiritual do planeta. Faixas negativas, aquelas faixas escuras, negras, escuras, como disse Bezerra de Menezes, certa vez, veio uma mensagem através do Divaldo, nos pedindo para orarmos, elevarmos o pensamento a Deus em prece, com humildade, vigiar os pensamentos, porque a psicosfera do planeta estava muito pesada, muito densa, que os espíritos não tinham nem condições de nos ajudar. Imaginemos agora, né? As guerras e tudo isso que está acontecendo, as calamidades, com as pessoas que perderam seus bens, suas casas, perderam quase tudo. E isso aí baixa a vibração da pessoa. A pessoa fica desiludida, desolada, né? Fica depressiva, adoece, e agora o que eu vou fazer? Tem um lugar que nós fomos, que nós passamos para visitar um pessoal, e a pessoa disse, eu perdi tudo. E eu estava pagando a prestação da última 6 meses atrás, da última enchente que deu. E agora, o que eu vou fazer? E aí, né? Nós estamos aí, né? Para ajudar nossos irmãos, o que pudermos. Até tem uma campanha, adote uma família. Aí eu vi uma família lá, foi lá, levou um armáriozinho, outra levou uma cama, uma levou um berço, uma deu um fogão, outra deu uma panela. E a união faz a força, pessoal. E a gente vai ajudando nossos irmãos que passam por uma situação assim. Se nós não estamos nessa situação, nós podemos passar ainda. Então, nós temos que nos dar a mão, né? E Deus também nos concederá os meios de sairmos das dificuldades.
enviando bons espíritos para nos auxiliar através da inspiração com boas ideias, né? E deixando no nosso mérito de nós aceitar as boas ideias ou não. Eu estou lá numa situação negativa ruim, eu vou ter que passar. Mas, como eu já estou me melhorando, vai vir um espírito, vai me dar uma boa intuição. Mas eu vou ter o livre-arbítrio de aceitar essa ideia ou não. Se eu aceitar e me sair bem, tudo bem, mérito para mim. Mas se eu me revoltar com a situação e não aceitar a boa ideia, porque não estar conectado, fazendo uma prece, orando, pedindo ajuda, eu não posso aceitar, não é receber essa mensagem através do pensamento que pode me ajudar. Porque eu sou revoltado com Deus, aí não dá certo a coisa, né? Porque está no Evangelho, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Às vezes queremos ser socorridos por milagres, caem do céu e as coisas se ajeitam sem esforço nenhum. Nós também temos que correr atrás. E o Espiritismo nos diz, né? Quando fala aqui da ação da prece, transmissão de pensamento, ele nos diz, olha, a prece é uma invocação, mediante a qual entramos pelo pensamento em comunicação com o ser a que nos dirigimos, como eu falei lá no início. A prece tem por objeto um pedido, como eu falei, pedir algo a Deus, um agradecimento. Sabe que nós agradecemos a Deus pelo alimento da mesa, pela família reunida, estarmos com saúde, termos um trabalho, termos um emprego. Agradecemos todos os dias que o nosso dia foi bom, que não aconteceu nada de negativo, de errado conosco. Será que agradecemos? Por a nossa família, nossos filhos seguem o caminho do bem, as filhas, o irmão estão no caminho do bem. Será que nós agradecemos para a nossa família ser do bem? Nós temos que agradecer tudo que é bom em nossas vidas, que nós temos, o trabalho, que nós vamos trabalhar, levantamos da manhã, podemos ir trabalhar, voltar. Nós temos que agradecer tudo isso a Deus. E também glorificar, pode ser uma glorificação à prece. Será que nós glorificamos a Deus, ou vemos como o nosso Pai maior, de bondade, justiça, estamos sempre pensando nele, no nosso dia a dia, que Deus existe, que Ele nos dá força, glorificar o nosso Pai, porque Ele está aí sempre olhando por nós. Nós estamos envolvidos, né, no psiquismo divino. Nós podemos orar, como eu já falei ali, por nós mesmos, por os encarnados, desencarnados, e principalmente os Espíritos nos dizem, uma prece que nós temos obrigação de fazer, é pelos espíritos sofredores desencarnados que estão nos planos inferiores, porque eles necessitam das nossas preces. Desencarnar é uma situação, mesmo que nós não o conheçamos, se conheçamos alguém que está assim, melhor, mas se nós não o conhecemos, podemos orar por esses espíritos sofredores que estão nessas zonas inferiores, umbralinas, passando por dificuldades, né? Porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória das nossas ações, como está no Evangelho, né? Porque no momento que a gente pensa nele e emite uma prece até eles sentem aquela vibração da nossa prece e sentem que não estão abandonados lá, e ficam menos infelizes. E os Espíritos dizem, olha, a prece tem sobre eles uma ação mais direta, né? Os reanima, despertando-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento das coisas erradas que fizeram e querer fazer a reparação. E possivelmente desviá-los do pensamento negativo, aliviando-lhe o sofrimento no lugar que estão. Então, nós podemos fazer o bem de várias maneiras. E a prece é muito importante, porque a prece envolve o pensamento. Se o pensamento de Deus é onde nós habitamos, o pensamento é tudo. E aqui, continuando, né? Os Espíritos nos dizem nesse capítulo assim, as preces feitas a Deus escutam os Espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons Espíritos são reportadas a Deus, né? Tudo tem uma hierarquia, né? Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, ele está recorrendo a intermediários, né? A um santo, a um espírito, a uma entidade, a intercessores. Mas nada acontece e sucede sem a vontade de Deus. Então, Deus é o Pai maior, que sabe das nossas necessidades. E o Espiritismo também nos torna compreensível essa ação da prece, né? Explicando o modo de transmissão do pensamento.
como ele diz, nós estamos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, que é o pensamento de Deus. E nesse fluido cósmico, né, esse fluido recebe da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa prece, né, uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento. O fluido cósmico é o veículo do nosso pensamento, que leva até Deus, até os bons espíritos da nossa prece. Como o veículo do ar, né, é o som, né? Diz aqui, as vibrações do ar são circunscritas. Pega o sol uma área, mas ao passo que a do fluido universal se estende ao infinito, vai ao infinito. As vibrações, né, do fluido cósmico universal. E quando dirigimos o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Então, o fluido universal é o condutor da nossa energia mental, do nosso pensamento. O espiritismo também é ciência, essa é a ciência espírita, que nos explica tudo. A ciência trava em algumas coisas, como travou em Deus e não vai para frente. Mas o espiritismo sempre segue em frente, nos trazendo explicações. E por isso que nós, espíritas, temos o dever de estudar para compreender. E é assim que os espíritos ouvem a prece que eles dirigem através do fluido cósmico universal, diz aqui, né? E é assim que os espíritos se comunicam entre si também, e nos transmitem suas inspirações e estabelecem relações à distância conosco. O espírito mirandês diz assim, no livro Horizontes da Mente: quando o homem começa a analisar o modo pelo qual pensa, está acordando para as realidades espirituais. Estamos aqui falando das coisas espirituais, que é a vida real. É através da prece que nós recebemos o concurso dos bons espíritos, né? Que nos socorrem, que nos ajudam com boas resoluções e nos inspiram ideias boas, ideias sãs. Estão sempre do nosso lado, nos inspirando. E nesse capítulo diz assim, porque tem pessoas que às vezes quando caem em si quando perceberam o mal que fizeram as pessoas, que prejudicaram as pessoas, caem em si e ficam com consciência pesada e às vezes não se acham dignos de fazer uma prece a Deus por si ou pelos outros. E o que o capítulo diz aqui? Os espíritos dizem assim: aqueles que não se acham dignos de serem escutados por Deus não devem abster-se de orar. Vamos orar, sempre fazer prece. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade. Está reconhecendo em Deus um ser superior. Mas eu não sou digno de orar ao Pai devido às maldades que eu faço, porque eu estou transgredindo, eu transgredi as leis de Deus, não observei a lei do amor, da caridade, da justiça. Então, mas Deus diz, não, vamos orar, através da prece a gente vai buscando força e vai buscando a nossa transformação moral. É como ele diz aqui, é pela prece que adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar para o caminho reto, se dele nos afastamos. Então, a prece é muito importante. E Joana de Ângeles nos diz assim, né? Arar, Joana de Ângeles é o espírito, foi mentora de Divaldo Franco, tem vários livros aí, e ela nos diz assim: arar é orar, que trabalhar é orar. Quando estamos trabalhando, ou em qualquer atividade do nosso dia a dia, com honestidade, com compromisso, com responsabilidade, e essa ação nossa diária é uma prece. Estamos fazendo uma prece a Deus, estamos orando a Deus, trabalhando. Podemos nem estar ali, Deus, Senhor. Não, estamos fazendo ali, compenetrado. Um médico lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho com amor, com dedicação. Uma enfermeira, qualquer um na sua área de atividade, fazendo com amor, trabalhando, não tentando prejudicar ninguém. O trabalho é uma prece, o trabalho é que movimenta o nosso mundo material. Movimenta para o progresso. Então, meus irmãos, e ela fala também, os espíritos nos falam da prece de preparação, que nós temos que fazer, lembrar de fazer as preces de preparação. E aí pensamos, o que é a prece de preparação? No momento da morte, da desencarnação, fazer uma prece, preparar para a desencarnação.
No momento da reencarnação, ali vai ter o parto, o bebê vai nascer, uma prece preparando para a reencarnação, para aquele espírito já veio nas boas vibrações, que venha, né? Vai reencarnar, voltando para o planeta Terra, ao sair de casa para o trabalho, que no nosso trajeto diário tudo seja tranquilo, porque nós temos um trajeto que vamos ver do trabalho. Quando viajar, fazer uma prece, ó, Deus nos ajude nesse trajeto, orar na ida, orar na vinda, para que tudo dê certo, porque a gente há muito desequilíbrio, muita loucura no mundo, aí a gente não sabe, né, que as coisas podem acontecer, e às vezes quando nós estamos vigiando os pensamentos, em buscar pensar no que é bom e pensar em ações, estar sempre na prece buscando o amparo, o socorro espiritual, nós vamos estar bem. E fazermos o evangelho no lar, quando o Nelson falou, convidou ali, né, no lar, quando baixa a vibração da boa convivência lá entre os familiares, que eleve o pensamento em prece já é uma luz que se acende no lar. E as coisas já vão se melhorando. Espíritos lá chegarão, espíritos do bem, espíritos que estão lá para nos ajudar, nos intuir. Então, nós fazemos o evangelho no lar, naquele dia da semana marcado, nós praticando o evangelho, através da leitura do evangelho, fazendo uma reflexão sobre a leitura que foi feita, né? Quem quiser implantar o evangelho, nós estamos sempre na campanha, ó, evangelho no lar, faça e ensine a fazer, vamos levar o evangelho para dentro do lar, evangelizar nossos filhos, evangelizar nossa família, vamos levar o espiritismo, estudar dentro de casa os espiritismos também. São todos convidados, é só chegar aqui no plantão e serão orientados. Então, outra parte importante, a Sueli Caldas Schuberts, ela tem um livro dela que ela fala sobre a obsessão e mediunidade na criança. E um dia eu estava ouvindo ela falar, e ela diz, nós temos que ensinar as crianças a orar desde pequenininho, para as crianças se amparar, se proteger e ter o hábito da prece. Se nós oramos sempre, nós vamos ter o hábito da prece, né? E ela disse que ela tinha uma prece, que a mãe dela era espírita e o pai dela, que eles ensinaram para ela desde pequenininha, ela fazia aquela prece sempre antes de dormir. Fazia aquela prece, mas ela não sabia aquela prece, não conhecia, ela só fazia, repetia o que a mãe dela disse, ela fazia aquela prece. E aí um dia ela, quando cresceu, foi estudando, ela viu a prece está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, lá no capítulo das preces, que é preces aos anjos guardiões, aos espíritos protetores. A mãe dela ensinou ela a fazer essa prece, pedindo ajuda ao seu anjo guardião e aos espíritos protetores. Ela pedia todos os dias antes de dormir. Então, vamos ensinar as crianças a se ampararem, a se protegerem. Porque nós somos espíritos imortais, uma criança está ali, mas tem milênios de existência. Será que não tem inimigos do passado, tentando prejudicá-la? E se ela já está ali fazendo a prece, está se protegendo, entrando em conexão com os bons espíritos, está sendo amparada. Então, isso aí os espíritos estão nos trazendo essas informações, nos orientando para que nós as façamos. São as ferramentas que a espiritualidade nos traz. E é pela prece, né, que nós adquirimos toda essa força moral para vencer as dificuldades, né, que sempre se apresentam, sempre vai ter dificuldades na nossa caminhada evolutiva de espírito imortais que somos. Bem, meus irmãos, o nosso horário já deu, então, convido a todos para fazermos uma reflexão sobre o tema, né, da prece. Vamos orar mais, ter o hábito da prece, em qualquer lugar que estivermos, fazer uma prece, buscar as sintonias com os bons espíritos, e assim iremos estar protegidos e fazer o bem, né? Só a prece não adianta, temos que ter boas ações, boas atitudes e fazermos a nossa reforma moral, ter uma nova conduta de acordo com os ensinamentos de Jesus e do Evangelho que Deus nos enviou. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos, um bom fim de semana e tenhamos uma ótima semana de muita paz. Muito obrigado.